Amostragem periódica, parte 1. A amostragem é o processo de representar um sinal contínuo através de uma sequência discreta de valores. É realizada aplicando o sinal contínuo em um conversor analógico digital, cuja saída é uma sequência de valores. Vimos em um dos vídeos anteriores a conversão analógico digital. Temos ali dois domínios, domínio do tempo contínuo e domínio do tempo discreto. Nós aplicamos um sinal contínuo e ele vai passar a ser um conjunto de valores dentro do processador. Vai ser uma sequência discreta de valores. Podemos amostrar um sinal com a frequência de amostragem que quisermos. Obteremos assim uma série de valores discretos. Mas a questão é quão bom esses valores representam fielmente o sinal original. Ou seja, temos um sinal que a gente quer discretizar ele, processar ele digitalmente. Nós vamos passar por um conversor analógico digital a uma certa frequência de amostragem. O valor dessa frequência de amostragem nós podemos escolher, mas fica essa dúvida aí se essa escolha foi boa. Quão fiel os valores que já estão dentro do processador representam o sinal original. E uma coisa que nós vamos ver também é o aliasing, uma definição nova aqui, aliasing, que é a ambiguidade no sinal no domínio da frequência. Quando a gente passa o sinal para o processador, essa sequência de valores, vai existir uma ambiguidade lá no domínio da frequência que nós vamos ver também a partir de agora. Vamos começar aqui ainda no domínio do tempo, a partir de um exemplo, considerando a seguinte sequência após um processo de amostragem de um sinal senoidal. Digamos que nós temos um sinal senoidal, é apenas um seno. Nós passamos por um conversor analógico com uma certa frequência de amostragem e dentro do processador nós temos essa sequência de valores. Se nós plotarmos esses valores, a gente consegue ver aqui facilmente um comportamento senoidal destas amostras. Elas estão espaçadas igualmente a uma certa aqui frequência de amostragem com um certo período de amostragem. Novamente, facilmente a gente vê aqui o seno que essas amostras representam. No entanto, aqui a gente vê que estas mesmas amostras poderiam representar um outro seno. Olhando essa figura aqui, o seno com a linha mais escura aqui é o sinal original. Aqui estão as amostras coincidentes com o sinal original. No entanto, essas amostras poderiam representar esse seno aqui desenhado com uma curva mais clara. As amostras também são coincidentes com este seno mais claro. Ou seja, dentro do processador você tem esses valores aqui. O processador já não sabe mais se o sinal original é essa linha mais escura ou a linha mais clara. Novamente, porque todos esses valores coincidem com dois senos com frequências diferentes. Na verdade, isso a gente poderia desenhar aqui infinitos senos que coincidem com estas amostras. Vamos entender melhor o que é essa ambiguidade, como é que o processador lida com isso. A sequência original de valores pode, com igual validade, representar dois senos com frequências diferentes, expressando essa ambiguidade em termos matemáticos. Considere uma função senoidal definida como esta expressão, x de t igual a seno 2π f0 vezes t, ou seja, um seno com amplitude 1 com uma única frequência, f0. Frequência fundamental, f0. Amostrando essa função x de t, esse sinal, a uma taxa de fs amostras por segundo, ou seja, a cada ts segundos, nós temos uma frequência de amostragem e o período de amostragem. Nós vamos ver que as amostras estarão espaçadas e elas ocorrerão em 0 vezes ts, 1 vezes ts, 2 vezes ts, 3 ts e assim por diante. Aqui estaria a amostra 0, o x de 0, em destaque aqui o 0. A amostra 1, a amostra 2 e a amostra n estaria aqui. Essa daqui é a expressão que descreve a sequência discreta dentro do processador. Para qualquer valor de n, a gente poderia usar essa equação e saber qual seria o valor da amostra. A sequência acima representa o sinal seno original. No entanto, o valor da amostra é idêntico para amostras espaçadas de 2π radianos. Nós temos a identidade trigonométrica que seno de um ângulo é igual ao seno do mesmo ângulo, só que deslocado aqui de 2π vezes m, sendo m um número inteiro. Desta forma, a gente pode escrever que a sequência que descreve o sinal, que é esse daqui, o sinal original, também vai ser uma sequência que descreve um sinal que não é original, que é descrito por este seno aqui.
Nós podemos escrever o lado direito da igualdade desta forma, colocando 2π n vezes ts em evidência, nós temos dentro desses parênteses aqui o resultado do lado direito da igualdade. Aqui está novamente a equação. Considerando o m um múltiplo inteiro de n, como m igual a k vezes n, podemos escrever que aqui está essa função reescrita com essa definição. E lembrando que a frequência de amostragem é 1 sobre o período de amostragem, nós podemos dizer que a sequência discreta que descreve aqueles valores, que descreve o sinal, é igual a esses dois termos aqui. O primeiro é o sinal original, com a frequência f0, e o segundo um sinal não existente, com frequência f0 vezes k vezes fs. Esses argumentos são iguais, por isso que está em destaque aqui. Para essa igualdade ser verdadeira, essa parte em azul deve ser igual a essa parte em azul. Isso quer dizer que se uma sequência x de n representa valores amostrados de um seno com frequência f0 Hz, essa mesma sequência representa um outro seno com frequência f0 mais k vezes fs Hz. Quando amostramos um sinal a uma taxa fs amostras por segundo, não podemos distinguir um sinal amostrado senoidal com frequência f0 e f0 mais k vezes fs, sendo k um número inteiro positivo ou negativo. Ou seja, nós estamos amostrando um sinal, ele passa a ser uma sequência de valores dentro do processador. O processador não sabe mais se esse conjunto de valores representa um seno com a frequência FO ou com essa frequência FO mais k vezes fs. E ele, na verdade, não sabe se é o sinal original, se é com frequência FO, ou com outros infinitos senos. Este K vai variar de menos infinito a mais infinito. Nós vimos que o seno ali tem aquela identidade trigonométrica, ou seja, para a mesma sequência de valores, aqueles valores podem representar infinitos senos. Podem representar senos com diferentes frequências. Infinitos senos, cada um com a sua frequência. O processador não sabe qual é de fato o sinal original. Nós teríamos que fornecer uma informação adicional para o processador saber qual seria a frequência do sinal original. Isto é a nossa ambiguidade, por enquanto ainda no domínio do tempo. Em seguida, mais para frente, a gente vai ver como é que essa ambiguidade é tratada no domínio da frequência e como é que o processador lida com isso. Aqui tem a referência do livro cujas figuras apresentadas neste vídeo foram coletadas. Aqui termina este vídeo.